Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula sobre campo elétrico. E nessa aula eu vou tentar resolver alguns exercícios com vocês, tá? Para poder tirar possíveis, dúvidas que vocês tenham a respeito do assunto e ajudar vocês a construir, um conceito sólido sobre o campo elétrico, tá bom? E o cálculo do campo elétrico. Bom, então vamos lá. O que diz o primeiro problema? Considere as situações nos itens a seguir, sabendo que ao redor da carga Q há um campo elétrico. Se num ponto P deste campo for colocada uma carga de prova Q, qual será? Olha, os itens que ele está se referindo são esses: o item A, o item B, tá? A gente tem aqui a nossa carga Q, ok? E aqui a gente tem a nossa carga de prova, tá bom? E aí a questão pede o quê, ó? Ele quer que a gente diga a direção e o sentido do campo elétrico produzido por Q no ponto P, tá? Além da direção e o sentido da força elétrica que atua sobre Q, que é a nossa carga de prova, no ponto P, se a carga for positiva, como diz no item A, e negativa, como diz no item B, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer uma análise de sentido de campo e de força, tá bom? Então, olha, o campo elétrico gerado por uma carga Q positiva, tá? Ele sempre tem o sentido para fora do campo, tá? Então, aqui a gente vai ter o nosso campo saindo da nossa carga positiva, tá? Aqui, se a gente for desenhar as linhas de campo aqui, ó, todas elas, ó, vão obedecer a esse formato aqui, tá? Todas as linhas de campo, elas vão sair, tá bom? Assim, ó, de perto da carga, né? Vão sair, se afastar da carga. Bom, e o campo, tá? Aqui nesse ponto P vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Não muda. O campo elétrico aqui, ó, ele vai continuar o mesmo sentido, tá bom? Então, esse é o sentido do campo, ó, no ponto P, ok? Agora, vamos calcular o sentido e a direção da força elétrica, tá? Que atua sobre essa carga de prova aqui nesse ponto P. Olha, a gente tem duas cargas positivas, né? A carga do campo positiva e a carga de prova positiva. Quando a gente tem cargas de sinais iguais, a gente sabe que há uma força de repulsão entre elas, tá bom? Ou seja, essa carga de prova Q, tá? Supondo que ela seja livre para se mexer, ela vai tender a se afastar dessa carga Q, tá bom? Devido a essa propriedade de repulsão. Então, o sentido da força elétrica vai ser igual ao sentido do campo, olha. Certo? E outra coisa que a gente pode observar também é a direção. Olha, a direção é a mesma, tá? Na horizontal, ó. Todas elas estão na horizontal. Não tem nenhuma inclinada e nem em pé. São todas na horizontal, tá? Então, o sentido e a direção são os mesmos. Então, como a gente vai responder isso? Olha, o sentido e a direção do campo e da força são iguais, tá? O sentido é para a direita, ok, ó, sentido para a minha direita, e a direção é horizontal, ok? Respondido o item A. Agora vamos considerar o item B, tá bom? Olha o que diz o item B. Se a carga de prova for negativa. Agora a nossa cargazinha de prova aqui, ela é negativa. Mas a carga do campo, Qzão aqui, ela continua sendo positiva. Então, o sentido do campo
Vai mudar? Não vai, né? O sentido do campo vai permanecer o mesmo, tá bom? O sentido do campo é esse. Nesse ponto P aqui, ele vai ser desse jeito, tá? O sentido não vai mudar, ok? Mas a nossa força elétrica vai mudar sim, porque agora a gente tem a carga positiva e uma negativa, tá? Então, esses opostos aqui, eles tendem a se atrair. Portanto, a força eletrostática que essa carga de prova vai sentir vai ser atrativa, tá? E o sentido dela vai ser oposto ao do campo, tá bom? Então, como a gente pode responder isso? O sentido da força e do campo são opostos, tá? Mas a direção de ambos são iguais. Ok? Olha, o sentido é diferente. Enquanto a força está indo para a esquerda, o campo está indo para a direita, certo? Mas todos eles ainda estão na horizontal, tá? Eles não estão inclinados nem na vertical, eles estão sempre na horizontal, ok? Bom, então vamos agora para a nossa segunda questão. Bom, pessoal, a nossa segunda questão diz o seguinte: uma carga pontual Qzão negativa gera no espaço um campo elétrico. Num ponto P, situado a 2 metros dela, o campo tem intensidade de 39,5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, certo? E o que a questão nos pede? Ela pede para determinar o valor da carga Qzão, tá? Então aqui, olha, no nosso diagrama, olha, a gente pode ver a nossa carga Qzão, tá? Geradora do campo, negativa, tá? Por isso as linhas de campo, olha, apontando para o seu centro, tá? Não esqueçam disso. Se a carga é negativa, o sentido do campo é para o centro dela, tá? E aqui a gente tem o nosso ponto P separado a uma distância dzinho, certo? Da carga. Bom, vamos escrever agora os nossos parâmetros, né? Parâmetros. O que a gente sabe, o que a gente conhece do problema, tá? A gente conhece o valor do campo, que é 39,5 vezes 10 a quinta, tá? E a gente conhece Dzinho, ok? Que é 2 metros. Esqueci a unidade aqui, é Newton por Coulomb, tá? E aí, ó, quem é a nossa carga? Qzão, a gente não sabe. Mas tem outro parâmetro que a gente vai precisar. E eu vou mostrar ele agora. Olha, a fórmula do campo, tá? É a seguinte. O módulo do campo, tá? É igual a constante eletrostática vezes o módulo de Qzão sobre a distância ao quadrado, tá bom? Essa é a fórmula do campo, ok? E aí, ó, o parâmetro que está faltando é o nosso Q, o nosso K, na verdade, que é a nossa constante eletrostática. A constante eletrostática vale 8,98 Newton metro por Coulomb ao quadrado, mas a gente vai arredondar ela aqui para 9, tá? Para facilitar os cálculos. Então a nossa constante eletrostática vai valer 9 vezes 10 a nona, tá? Newton metro por Coulomb ao quadrado, ok? Essa é a unidade da nossa constante eletrostática. Bom, beleza, a gente tem a fórmula, a gente tem os parâmetros, e agora o que a gente faz? Muito simples, só substituir e isolar quem a gente quer, olha, o nosso Qzão, tá? Então, vamos isolar o nosso Qzão nessa equação, tá? Então, ó, o nosso Qzão vai ser igual. Olha, esse K aqui, ele tá multiplicando. Então, a gente pode passar ele pro outro lado, só que dividindo, tá? Então, você vai ter o campo dividido
pela constante eletrostática, e esse d ao quadrado aqui, ó, ele está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando, tá? Então ele vai vir para cá multiplicando, ok? E aqui a gente já pode substituir, tá, os nossos valores, certo? Então, olha, a carga vai ser igual, quem é o nosso campo? 39,5 vezes 10 à quinta, certo? Eu não vou colocar as unidades, tá? Para não confundir, ok? Vamos considerar somente os valores. Vezes quem é a distância. A nossa distância é 2 metros, tá? 2 metros ao quadrado. Isso tudo dividido pela constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a 9, certo? E agora a gente sabe quem é 2 ao quadrado, né? Isso aqui é simplesmente 39,5 vezes 10 a quinta vezes 4, tá bom? Vou colocar entre parênteses, dividido por 9 vezes 10 a nona, tá? Só fiz repetir esses valores. Agora a gente vai multiplicar esse 4, ó, por esse valor aqui, que tá multiplicando uma potência de 10, tá? A gente não multiplica pela potência de 10, somente por esse valor aqui, tá? Então, 39,5 é 158. Então, vamos escrever aqui, ó, o nosso Qzão, tá? Vai ser 158 vezes 10 à quinta, tá? Repito, essa potência de 10, dividido por a nossa constante eletrostática, tá? E aqui, olha só, caso você não saiba fazer essa conta direto, tá? Tem um macetezinho, olha, você tem esse número multiplicando essa potência e esse número multiplicando essa potência. Você pode separar, tá? Você pode escrever isso como 158 sobre 9 vezes, olha, 10 a quinta sobre 10 a 9, tá? E aí, assim, vai ficar mais fácil de você visualizar o quê? 158 dividido por 9 é igual a 17,5, ok? Multiplicando o quê? Ó, a gente tem aqui potências de mesma base, tá? Olha só, a base é o 10, ele é igual. Então, a gente pode simplesmente fazer o quê? Olha, se a gente tem a mesma base, isso daqui, essa fração, é a mesma coisa que escrevermos 10 à quinta menos 9, tá? Dá no mesmo, ok? Então, 10 à quinta menos 9 resulta em 10 a menos 4, tá? E a gente vai usar justamente esse valor aqui, tá? Então, vai ficar 17,5 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Então, o valor, né, portanto, esse símbolozinho de 3 pontinhos significa portanto, tá? Portanto, a nossa carga vai ter valor de 17,5 vezes 10 a menos 4. O que? Acabou por aqui? Escrevi 17,5 vezes 10 a menos 4. Pronto, achei a resposta. Não, tá? Não achou. Porque falta a unidade, tá? A unidade da carga é o coulomb. Se você não colocar a unidade, tá, da grandeza física que você tá trabalhando, você não terminou a sua questão, tá bom? Então nunca esqueçam da unidade, ok? Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que isso ajude vocês, esses exercícios ajude vocês aí a entender melhor sobre o conteúdo de campo elétrico, tá? E eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei explicar para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.